Gente, bom dia, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouco sobre a questão da gente estar preparado para receber as coisas, né? Estar preparado para receber as abundâncias, né? As bondades, as benevolências, na realidade, de Deus, do universo, né? Da nossa fonte criadora, na realidade. Há alguns meses atrás, eu estava cozinhando e estava pensando a respeito de uma solução que aconteceu para uma determinada situação da minha vida, né, da nossa vida em família. E fiquei pensando que não tinha acontecido aquilo que a gente gostaria que tivesse acontecido, né? Mas aconteceu uma solução, né? A gente recebeu assim uma solução que resolveu o nosso problema, né? Momentaneamente, por um tempo, mas não seria a solução ideal, mas ela nos deixaria de alguma forma confortável para não se preocupar. Bom, e eu pensando ali, né, cozinhando e fiquei pensando assim, o que tinha acontecido e me veio exatamente esse pensamento na cabeça. O universo te dá aquilo que tu tá preparado para receber. Bom, aquilo ali foi uma ficha que caiu muito grande assim na hora, né? Porque eu me dei conta que então nós não teríamos, a gente não recebeu mais naquele momento porque a gente não estava preparado e a gente, na realidade, a gente recebeu exatamente aquilo que a gente estava preparado para receber, né? E o que seria esse se preparar na realidade para poder receber coisas melhores? Como ontem eu estava assistindo uma aula de um curso que eu estou fazendo com a Amit Goswami e ele fala muito, está falando a respeito da questão de acesso à consciência, né? A consciência maior, a consciência una, a nossa consciência maior. E ele fala que uma das formas, na realidade, que uma das formas não, que a forma que existe, né, para a gente poder entrar em contato com a nossa consciência é fechando os olhos, né? Por que fechar os olhos? Porque a gente, fechando os olhos, a gente vai ser obrigado a olhar para dentro, a gente vai ser obrigado a se olhar internamente, né? A parar para refletir sobre o que a gente faz, o que a gente faz com os outros, o que a gente faz com o mundo externo, o que a gente faz com o nosso mundo interno, com a gente mesmo, né? Como que a gente pensa, como que a gente age, como que a gente sente em relação às coisas que acontecem com a gente, com a nossa vida. Como que a gente lida com os nossos bloqueios mentais, né? Como que a gente lida com a nossa sombra, né? A nossa sombra que tem tanta coisa guardada lá, que a nossa caixa preta, na realidade, né? Que tem tanta coisa guardada que às vezes a gente sabe e às vezes a gente nem sabe, né? Então, como fazer essa preparação? Como a gente se preparar para a gente conseguir receber coisas melhores do universo, né? Para a gente conseguir se conectar com a nossa fonte criadora, a gente conseguir fazer essa conexão com Deus, né? Com essa fonte infinita de abundância na realidade, né? Não tem escassez na vida, no todo, na realidade. Não falta nada, tudo existe. E a gente, para a gente se conectar, a gente realmente tem que fazer essa parada para olhar para dentro de si mesmo, né? É o autoconhecimento que eu tenho tanto falado assim nos meus vídeos. Esta é a forma da gente se olhar, se conhecer, mas não é só ficar olhando as coisas como um observador apenas e pronto, eu já sei o que é e pronto, mas não fazer nada. Não, realmente assim, pegar, se olhar de forma crítica, olhar o que a gente faz tanto de bom quanto de ruim, não olhar só as coisas negativas, mas também dar valor para as coisas positivas.
é querer fazer essa reforma interior, é querer tirar esse lixo que tem dentro da gente, né? Todo mundo tem alguma coisa que não presta, que não é boa, vamos dizer assim, que está atrapalhando, bloqueios, né? Que a gente chama realmente de lixo. Lixo é aquilo que a gente não serve, é aquilo que sobrou. Então, tem coisas que não nos servem mais, que de repente serviram para a gente em outras épocas da vida, mas que não nos servem mais. Ou coisas que, a partir do momento que a gente já vai amadurecendo um pouco mais, crescendo mais emocionalmente, né, mentalmente, a gente vê que a gente vai mudar algumas ações, algumas atitudes, comportamentos, pensamentos. Então, coisas antigas, pensamentos antigos, sentimentos antigos, formas de reagir a uma determinada situação antiga não serve mais para a gente. Então, a partir do momento que a gente faz essa autoobservação, essa crítica interna, a gente parte para o fazer mesmo, né? Para a questão do fazer mesmo, assim, de buscar fazer essa limpeza, essa faxina, a gente está olhando para dentro e a gente está se preparando. Mas não basta só isso também. A gente tem que buscar o autoconhecimento, mas a gente tem também que estudar, né? Como um estudante, a gente nessa vida, a gente é um estudante. A gente é um estudante da nossa jornada. Então, a gente tem que se preparar, a gente tem que se dedicar, estudando, meditando, fazendo boas práticas, tendo boas ações, bons pensamentos, bons sentimentos, né? Tendo gratidão pelas coisas, pela vida, pelas pessoas, pelas situações que acontecem pra gente, sendo generoso, deixando de ser egoísta e egocêntrico, né? Porque a gente viveu e vive numa sociedade que se preocupa demais consigo mesmo, mas a gente sempre tem que olhar para o lado, a gente sempre tem que olhar para pessoas que realmente, assim, às vezes têm muito menos ou precisam muito mais do que nós, de alguma coisa material, física, ou moral, espiritual, emocional, né, sentimental. Sempre tem alguém que precisa muito mais do que nós. Então, ser generoso também é conseguir, né, olhar para o lado, e enxergar aquela outra pessoa, aquele outro ser que necessita tanto quanto a gente, né? Ser generoso parar numa faixa de trânsito de segurança para uma pessoa atravessar. Quantas vezes a gente tá, né, o trânsito louco, enlouquecido, as pessoas estão com pressa, e aí tem uma pessoa parada ali na faixa de segurança, não tem sinaleira para a pessoa atravessar, e aí vai fazer o quê? Se não for você, se não for eu, a se dar conta que nós temos que fazer a nossa parte, talvez outras pessoas não se deem também. Então, que a gente seja o exemplo, na realidade, para outras pessoas poderem fazer a mesma coisa, né? Mesmo que os motoristas de trás fiquem buzinando, mas a gente está fazendo a nossa parte, a gente está dando passagem para alguém. Isso é um exemplo simples, assim, que eu estou falando, né? Mas existem muitas formas da gente ser generoso, praticar a generosidade, através de bons pensamentos que a gente envia para as pessoas, através de orações que a gente faz para as pessoas, né? Quando a gente sabe de alguém que está com alguma situação, passando por alguma situação de doença, de estresse, de algum conflito, a gente pegar e reservar o nosso momento que a gente está fazendo assim a nossa oração, o nosso Ho'oponopono, a nossa mentalização positiva para a gente mesmo, mas também dedicar um tempinho para fazer para aquela pessoa. Isso também é ser generoso, né? E é uma forma da gente também agradecer para o universo as coisas boas que a gente recebe, agradecer as formas de aprendizado que a gente recebe também, né? Então, isso são formas da gente se preparar para a gente poder receber cada vez mais do universo, para a gente conseguir se conectar com as boas vibrações, para a gente conseguir conectar com as coisas positivas, né? Com as ondas
de possibilidades abundantes que existe nesse nosso universo, que é tão imenso, que a gente não tem noção, né? E que a gente vive, que a gente está inserido aqui. Então, a mensagem que eu deixo para vocês hoje é que todos nós possamos nos preparar cada vez mais internamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, para que a gente consiga realmente receber cada vez mais do universo e poder ajudar aquelas pessoas que ainda não se deram conta, que não despertaram para essa nossa realidade e nova realidade que a gente está vivendo. Muitas pessoas já se deram conta, né, da realidade que a gente vive, que todo mundo está interligado, ninguém é separado um do outro. O que acontece para o outro lá fora acontece para mim. Se acontecer alguma coisa ruim para o outro, não é só para ele que aconteceu. Aquilo me afeta também de alguma forma. Assim como a gente afeta os outros, afeta o nosso ambiente, a gente afeta o nosso planeta, o nosso país quando a gente faz alguma coisa errada, quando a gente pensa alguma coisa errada, pensa negativamente, isso tudo a gente emite para o nosso planeta, a gente emite para o nosso país, a gente emite essas vibrações. Então a gente tem que se dar conta e a gente tem que fazer esse esforço, tem que se dedicar para a gente se modificar, se reformar internamente, para a gente conseguir receber coisas melhores e dar coisas melhores para o nosso mundo, para o nosso país, para as pessoas com quem a gente convive, para o nosso universo. Só assim o mundo vai modificar, só assim as coisas vão melhorar para todo mundo, a realidade vai melhorando para todo mundo, tá bom? Eu desejo um bom dia de luz para todos e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau!